narrador de histórias de terror. A escuridão começou no apartamento 3B. Não a escuridão da noite, mas uma escuridão que parecia sugar a própria luz, engolindo sons, transformando o corredor vibrante num túnel para o desconhecido. O novo vizinho, um homem chamado Arthur, era uma mancha pálida contra o concreto cinza do nosso prédio. Eu o vi uma vez, apenas uma fração de segundo. E o que vi me arrepiou. Uma pele que parecia feita de mármore antigo, tão translúcida que eu quase podia ver o pulsar fraco de veias sobre a superfície. Os olhos. Os olhos. Azuis, sim, mas de um azul tão gelado e sem vida que pareciam buracos negros, espelhos distorcidos de um abismo interior. O dia dele era uma negação da vida. Nenhum som, nenhum movimento do 3B. O silêncio era tão absoluto que era quase audível. Um zumbido baixo na minha própria mente, avisando-me de algo profundamente errado. Mas à noite... as noites... elas pertenciam a Arthur. À meia-noite, sem falta, eu ouvia um farfalhar suave. Não era o som de uma porta se abrindo, mas de algo se desenrolando, se espreguiçando. Então, um clique seco, seguido de um arrastar quase imperceptível. A porta se fechava, não com o estrondo de madeira contra madeira, mas com um sussurro de ar, como se o apartamento estivesse sugando o som para si mesmo. Eu via a luz bruxulhante da lanterna do celular dele através da fresta da porta, tremeluzindo como uma chama prestes a se apagar. E então, o som do elevador descendo, um lamento metálico na quietude da madrugada. 10 minutos depois, o elevador voltava, vazio. Arthur subia as escadas, passo por passo, subindo lentamente com um ritmo antinatural. Ninguém faz isso, a menos que não queira deixar vestígios. Ninguém faz isso, a menos que não queira ser um corpo físico, mas uma sombra se esgueirando. Minha sanidade começou a se esvair na obsessão. A correspondência dele era quase inexistente, exceto por pacotes misteriosos e sem remetente, embrulhados em papel pardo e amarrados com barbante. As contas vinham de uma empresa chamada Nocturne Soluções, um nome que parecia sussurrar segredos e pactos profanos. A caixa de lixo dele, um poço sem fundo de perturbação. Em vez de restos de comida, havia involucros de carne crua. Sim, mas de uma carne escura e fibrosa que eu não reconhecia. E gelo. Toneladas de pacotes de gelo vazio. O que ele estava mantendo frio? E por quê? O cheiro. Isso foi o que me quebrou. Um cheiro sutil que começou a permear o corredor vindo do apartamento 3B. Não era o odor doce e pútrido da carne em decomposição, nem o cheiro metálico e úmido de sangue fresco. Era algo mais antigo, mais primordial. Um cheiro de terra molhada de cemitério, misturado com o sal ferroso de sangue seco e algo mais, algo doce e enjoativo, como flores mortas em um túmulo esquecido. Uma noite, a atração se tornou insuportável. Eu estava voltando para o meu apartamento com a mente fervilhando de pensamentos doentios sobre o Arthur quando a vi. A porta do 3B estava não apenas semi-aberta, mas entreaberta, como um sorriso sem dentes. Uma fresta escura, convidativa e cheia de promessas de terror. Uma brisa gélida saía daquele abismo, beijando minha pele e me fazendo arrepiar. Não era o ar-condicionado, era o frio da morte. A porta rangeu, um lamento baixo e rouco,
como se estivesse sussurrando meu nome. Eu empurrei a porta e o que me esperava era um pesadelo pintado com tons de escuridão. O apartamento era praticamente vazio, desprovido de qualquer calor humano. O que me chocou, no entanto, não foram os móveis ausentes, mas o objeto no centro da sala. Um caixão. Não um caixão qualquer, mas um ataúde de madeira escura e polida, com detalhes entalhados que pareciam serpentes se contorcendo. Estava aberto, sua tampa pesada tombada para o lado, revelando o interior forrado de seda negra. O cheiro ficou mais forte agora. Aquele cheiro de terra úmida e de sangue seco, misturado com o doce e nauseante perfume da morte. Meu coração batia como um tambor na garganta, sufocando-me. Tentei me virar, correr, gritar, mas meu corpo estava congelado pelo terror. O som do meu sapato, um rangido miserável no chão de madeira, ecoou no silêncio doentio do apartamento. E então, o caixão começou a se mover. Lentamente, com um rangido úmido e gutural, a tampa do caixão se levantou mais e então eu o vi. Arthur. Ele se sentou no caixão, não se levantando como um homem, mas se erguendo, como um espírito se desprendendo de seu túmulo. Sua pele era agora de um branco fantasmal, tão translúcida que eu quase podia ver o pulsar fraco de veias sobre a epiderme. Os olhos estavam mudados, o azul gelado tinha se aprofundado, mas agora havia um brilho rubi no centro, uma chama escarlate que dançava com uma fome antiga. E então ele abriu a boca. Duas presas, finas como agulhas e afiadas como lâminas, brilhavam na penumbra. Eram de um branco perolado, manchados por algo que parecia ferrugem, mas eu sabia que era mais do que isso. Você não deveria ter entrado aqui. A voz dele não era um sussurro, mas um sibilo, como o vento frio assobiando entre os ossos. Agora você sabe o que eu sou. E agora você pertence a mim. O pânico me sufocou. Eu tentei gritar, mas o som de meu próprio horror ficou preso em minha garganta, um nó apertado de desespero. Ele flutuou para fora do caixão, não andando, mas deslizando, como uma sombra se libertando de suas amarras. A aura dele era um frio cortante, e o cheiro de sangue agora era avassalador, misturado com o hálito de terra e morte. Era o cheiro de incontáveis vidas tomadas, de almas drenadas. Ele era uma abominação, um predador que havia se escondido à vista de todos. Ele era um vampiro. Eu fechei os olhos, esperando a dor, a escuridão final, mas nada veio. Apenas o frio de sua presença, a respiração gelada em meu rosto. Quando abri os olhos, ele estava a centímetros de mim, seus olhos vermelhos fixos nos meus, devorando minha alma. Seu sorriso não era um sorriso, mas uma exibição de lâminas, uma promessa de agonia. Eu não vou te matar ainda, ele sibilou e suas prensas reluziram ainda mais. Você me intrigou, sua curiosidade, sua ousadia em invadir meu santuário. Ele inclinou a cabeça e o brilho em seus olhos se intensificou. E por essa ousadia, eu vou te dar uma escolha. Você pode ir embora, mas sua mente jamais estará livre. Você carregará o peso do que viu, o terror do que eu sou. Ou você pode se juntar a mim, sentir o que eu sinto, viver a eternidade na escuridão ao meu lado. Minha mente estava em caos, um mosaico de terror e incredulidade. O caixão, as prensas, os olhos vermelhos. Eu não precisei pensar. A simples menção de se juntar a ele fez meu estômago embrulhar.
Eu gritei, um som rouco e desesperado que finalmente escapou de meus lábios, e corri. Tropecei na moldura da porta, sentindo o ar gelado de seu apartamento se fechar em minhas costas. Eu ouvi uma risada. Não uma risada humana, mas um som seco e estalado, como galhos secos se partindo, ecoando no abismo do 3B. Uma risada que prometia uma eternidade de tormento. Corri para o meu apartamento, batendo a porta e travando-a com todas as minhas forças. Eu me encolhi no canto mais escuro do meu quarto, o corpo tremendo, a mente repetindo as imagens do caixão, das prensas, dos olhos vermelhos. Eu sabia que havia escapado por pouco, mas não escapou ileso. A semente do medo havia sido plantada e ela estava florescendo em um jardim de pesadelos. No dia seguinte, o corredor estava limpo. A porta do 3B estava fechada, mas não apenas fechada, estava selada, sem frestas, sem convites. A placa Nocturne Soluções havia desaparecido, deixando apenas uma mancha escura na parede. Arthur havia sumido, levando consigo o caixão, o cheiro e a prova física de sua existência monstruosa. Mas ele não me deixou. Toda vez que a noite cai, toda vez que ouço um sussurro no corredor, toda vez que o elevador desce vazio, eu sinto a presença dele. Seus olhos vermelhos me assombram, uma promessa silenciosa de que ele está lá, observando. E a pergunta que ele fez, você pode se juntar a mim. Ela ecoa na minha mente em noites sem sono, um convite para a escuridão, para a eternidade de horror. Eu sei que ele está esperando o meu silêncio se tornar curiosidade novamente, esperando que eu cometa o mesmo erro. E eu sei que, um dia, talvez eu não tenha a opção de correr. Inscreva-se, curta e compartilha. Obrigado por assistir até aqui.